Boa noite, amados, a paz de Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso momento, da nossa live, do nosso culto de oração da Primeira Igreja Batista dos Palmares. Nós que estamos aqui e juntamente com vocês aí, vamos todos estarmos juntos para mais um momento especial na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante, convidar o nosso irmão André, que possa estar aqui à frente, orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele possa mais uma vez assim nos dirigir, para que esse momento seja exclusivamente dentro da sua vontade. A sua vida, nossas mentes, nossos corações sejam conduzidos pelo seu Santo Espírito em mais um momento em que vamos glorificar o seu santo nome. Boa noite, a graça e a paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Motivo de muita alegria, simplesmente no abrir dos olhos, Senhor Jesus, e sentir que o Senhor sempre está do nosso lado. Te damos graças pelo Senhor continuar conosco durante o dia, e que, meu Pai, nos dando forças sempre para estarmos juntos, para louvar e engrandecer o Teu nome. Te damos graças, Senhor Jesus, e te pedimos que, neste momento, Senhor, vá de encontro, Senhor Jesus, a cada um no seu lar, Senhor Jesus, que esteja fazendo o seu devocional, assistindo o culto, Senhor Deus, para que as suas vidas sejam transformadas, Senhor Jesus, e estejam sentindo a Tua presença, onde quer que estejam. No nome santo de Jesus, abençoa, Senhor Jesus, nosso pastor, abençoa cada irmão, cada enfermo, Senhor Jesus, o Senhor venha derramando, Senhor Jesus, um rio de maravilhas, Senhor Jesus, no meio do Teu povo, de restauração, Senhor Deus, para que os Teus servos estejam sempre prontos, principalmente, Senhor Jesus, com saúde, meu Pai, para também, no momento futuro, estarmos juntos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome. No nome santo de Jesus, abençoa e vai recebendo, Senhor Jesus, os louvores que será entoado em Teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Amém, amados. Vamos assim, então, ser conduzidos em louvor e glória ao nome do Senhor. Nós vamos cantar o hino 42 do nosso cantor cristão, que tem por título Realização. Aberta aí, filha. Bem, nós vamos trocar aqui a música, né? Parece que o computador não está nos ajudando ali. Vamos louvar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Que bom, mais uma vez podemos nos reunir na presença desse Deus que é grande, é tão imenso, que está aqui, que está aí na sua vida, que está no nosso coração, que nos acompanha a cada dia, para a gente poder então nunca esquecer que Ele é o Deus Jeová Shammah, Ele perto está. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor, no livro de Jó, lá do Antigo Testamento, capítulo 42, e vamos fazer essa leitura responsiva, passagem que todos nós conhecemos, não é? Aquele momento de insight, aquele momento de reflexão do nosso irmão Jó, quando ele deu essa declaração tão bonita para o nosso Deus. Vamos ler. Então respondeu Jó ao Senhor: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vamos lá, todos juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa linda, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é bom quando a gente pode contemplar a Deus, como é bom quando a gente pode sentir essa visão maravilhosa de Deus na nossa vida, com os nossos olhos da fé, com o nosso coração sensivelmente ali, à presença do nosso Pai, e a Ele podermos assim adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos agora então ao nosso momento de comunhão, nós aqui, vocês aí, cantando Eu Sou Grato, não é? Por tudo que tenho, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós somos irmãos, temos uma família, temos amigos, temos o dia a dia, temos a graça de Deus. Vamos cantar com alegria. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, e eu
em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Cante conosco. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia! Sempre, sempre a nossa canção, sempre a nossa alegria, sempre a nossa realização, não é? Agora a gente pode cantar a realização, filha? Clica aí novamente e a gente vai então abrir esse cântico do cantor cristão, que fala exatamente desta experiência maravilhosa de termos em Cristo a nossa mais profunda satisfação. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás.
Louvor, louvor a ti darei, meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador. Por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Que bênção, né? Podemos encontrar em Cristo a nossa plena realização. É por isso que nós agora vamos, dando sequência aqui à nossa programação, entrar no primeiro momento de oração, agradecendo e ao mesmo tempo orando ao Senhor, clamando, não é? Nós vamos apresentar aqui alguns motivos de oração. Pedi a minha esposa para apresentar ali a lista, só para a gente ter ciência de alguns motivos que nós temos nesta noite. Temos motivos especiais, temos motivos também nem tão assim especiais. O nosso coração hoje aqui está um pouquinho triste, não é? Porque hoje faleceu o primeiro pastor batista por conta do coronavírus, né, do Covid-19, que é exatamente o nosso irmão pastor Aristides, da Igreja Batista de Frecheiras. E ele era pastor desta igreja já há muito tempo. Pastor Aristides era um homem de Deus, um homem também dedicado à construção de igrejas, construção de casas pastorais, reforma de templo, a condução de todo o processo de organização, de construção de áreas estruturais da igreja, telhado, enfim, né? Era um homem vocacionado para cuidar da casa do Senhor, né? Então, a gente está um pouquinho triste por conta disso. Ele já está na glória, já está com o Senhor, partiu hoje de manhã, e agora às 5 da tarde foi o enterro juntamente com a família lá na Cidade do Cabo, né? Então vamos apresentar esses motivos aí. A família do pastor Aristides, a Igreja Batista em que ele era pastor, a saúde também do nosso amigo pastor William Zacarias, que está ainda no hospital, está se recuperando do seu estado de saúde. Vamos apresentar também a vida do senhor Vicente Bispo, que é avô da nossa irmã Dani Nascimento, que está nesse momento internado também aqui no Hospital Regional, do mesmo problema também que nós estamos acompanhando aqui em relação aos demais irmãos, né? Ele já é idosozinho, já está com 85 anos e precisa da graça de Deus nesta hora, né? Orar também pela vida de Helena, Renata e Natália, que são familiares da irmã Zanza, que também em Recife estão passando por esse processo também, alguns entrando, outros saindo do processo de Covid, né? São da família da nossa irmã Zanza, aqui da nossa igreja. Vamos orar também pela nossa campanha de missões mundiais, pela irmã Anunciada e sua família, pela família de Joelso, que é também uma família amiga nossa aqui em Palmares, no bairro Santo Antônio. O pai dele também está no hospital com esse mesmo problema. A mãe também está, só que ela está melhor, está em casa, né? Vamos orar pelos irmãos que estão trabalhando na frente da saúde, né? Como já temos orado aqui, como nós conhecemos os irmãos aqui da nossa igreja, estaremos orando por eles aqui, né? E a saúde da nossa irmã Zilda Rodrigues, que ficou com febre esses dias, mas já está também se recuperando. E por Otton, um amigo do nosso irmão Romerito, né? Então temos esses motivos aí. A gente vai estar cantando o cântico Ao Orar no Senhor, Jefferson. Logo depois
nosso irmão Romerito vai vir aqui e vai estar juntamente conosco, eu e você, apresentando esses motivos que aqui foram colocados, para que o Senhor possa estar sendo proveniente, possa estar consolando, possa estar fortalecendo, possa estar dando graça nessa hora, que a gente sabe que não é fácil, né? Vamos então cantar, a orar no Senhor. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unirmos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, expressamos o nosso louvor para a vida difícil enfrentar, confiando em Teu operar. Nossas vidas está em Tuas mãos, Teu prover entre nós, irmãos, ao Teu reino me consagrar, primando servir ao meu Rei, ao Teu reino me consagrarei, primando servir ao meu Rei. A graça e a paz. Senhor Deus, neste momento nós te suplicamos, ó Pai, para te pedir, Deus, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão poderosa, Pai, neste momento na vida dessas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Ó Pai, vai de encontro com a vida de cada um que está ali naquele leito, ó Pai, precisando da Tua força, Pai, da Tua ajuda, Deus. Ó Pai, mas também faz a Tua vontade, Deus. Não a nossa, e sim a Tua vontade, Pai. Também, Senhor Jesus, vai de encontro com a família do nosso pastor de Frecheiras, ó Deus. Vai confortando, ó Pai, aqueles familiares lá neste momento, ó Pai. Sabemos que é um momento muito difícil, Deus. Que possamos estar aqui, ó Pai, como irmãos, sofrendo em oração, Pai, pela vida de cada um daqueles familiares, ó Deus. Ó Pai, vai de encontro com o nosso irmão William, Pai, também, nosso pastor lá, Pai, que está enfermo. Vai, Senhor Deus, colocando a Tua mão poderosa, ó Pai, sobre a vida daquele servo, ó Pai. Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, pela nossa nação, ó Pai, que esta enfermidade, ó Deus, venha passar, ó Pai, que possamos juntos, ó Pai, em união, podermos compartilhar, ó Pai, a nossa alegria e compartilhar a nossa oração, ó Pai, para vencermos juntos, ó Deus. Ó Pai, sem Ti nós não somos nada, Paizinho querido. Te pedimos nesse momento, ó Pai, a Tua ajuda, Pai. Ó Deus, tende misericórdia, Pai, das nossas vidas, ó Pai. Somos pecadores, ó Pai. Neste momento te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas e pelos nossos erros, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo sol maravilhoso que o Senhor nos concede para aquecer o nosso dia, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela chuva. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Obrigado, irmão Romer. Eu pedi à minha filha que possa passar novamente a lista dos pedidos, só para os irmãos aí que estão em casa poderem gravar os motivos, né? E assim poderem continuar orando. Aí a família do pastor Aristides, Igreja Batista de Frecheiras, pastor William Zacarias, o vovô da nossa irmã Dani, a Helena, Renata e Natália, que estão se recuperando do Covid lá em Recife, a campanha de missões mundiais, a irmã anunciada e a sua família, a família de Joelcio, os irmãos da igreja que estão trabalhando na área da saúde, a saúde da nossa irmã Zilda Rodrigues e a vida de Otton, não é? E esse último item aí, número 12, você coloca também a vida dos enfermos normais da igreja, né? A irmã Corina, a irmã Zefinha Nascimento, a nossa irmã Anete, e os demais irmãos que estão carecendo também, a nossa irmã Maria, a nossa irmã também Jerusa, para que o Senhor esteja acompanhando também a nossa irmã Catarina, a nossa irmã Everalda, todos precisando da graça do Senhor para o seu dia a dia da sua saúde. Nós vamos agora cantar o hino 296 do nosso cantor cristão, enquanto vamos agora dedicar os dízimos e as ofertas, não é? São esses recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Ele, na verdade, nos dá tudo, não é? Tudo é dele. Na verdade, nada é nosso, tudo é dele. E então, nesse momento, nós temos a alegria de cumprir a palavra de Deus, que nos fala exatamente sobre o dizimar, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e assim fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então vamos cantar esse cântico, enquanto temos esse momento da dedicação dos bens para a manutenção da obra do Senhor. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz para sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Deus, pelo que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque ainda no meio de tanta agonia, de tanta aflição que passamos, temos ainda, principalmente, a força que o Senhor tem nos dado para louvar e engrandecer o teu nome. E não desanimando. Te damos graças, Deus, por aqueles que estejam neste momento, onde quer que estejam, Pai, guardando a primícia, Senhor Deus, para trazer para a tua casa, para mantimento, e todo aquele, Senhor Jesus, que porventura ainda, Senhor Jesus, estão procurando algum emprego para também trazer a casa do Senhor, Deus, para devolver a Ti, para deixar também a sua casa, Pai, em ordem. No nome santo de Jesus, abençoa, Pai, ricamente todo aquele, nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão André. Nós agora vamos meditar na palavra do Senhor, lá na primeira carta
do apóstolo João. Nós vamos juntos aqui compartilhar com você sobre a direção do nosso querido professor Espírito Santo, sobre a palavra que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida nesta ocasião. Filha, já está aberto lá, filha, na pasta Leituras. 1 João capítulo 1. Pronto, é isso mesmo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E também vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, mais uma vez em tua presença nos encontramos aqui ante a tua bendita palavra. Palavra que é do Senhor, palavra para o nosso coração, palavra para a nossa vida, palavra para vivermos a nossa vida a cada dia, fortalecidos pelo Teu poder, porque não há como vivermos o Evangelho, Pai, que não seja sob a Tua potente mão, Pai. Evangelho só será Evangelho quando vivermos assim, na dimensão do Teu poder, Pai. Por isso, Senhor, dá-nos nesta noite, neste momento, mais uma vez, o crescer, o apropriar-se. Como diz o salmista, o guardar a Tua palavra. E guardando na observância da Tua palavra, podemos assim vivê-la e saber que ela é a excelência do Senhor para a nossa vida, Pai. Muito obrigado por esse momento. E que o Senhor também, Pai, fale ao coração dos nossos amigos do Evangelho, que estão acompanhando a programação aqui pelo Facebook, os nossos irmãos também, que estão conosco, Pai, tanto aqui da igreja, como também os irmãos de outras comunidades, que a bênção do Senhor, a voz do Senhor nos fale, a nossa alma e a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos aqui nessa carta especial, essa carta universal, a carta do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho. Não é? E se você pode, assim, acompanhar de forma mais atenta, você vai perceber que o início desta carta parece um pouco com o capítulo 1 do próprio Evangelho que ele escreveu. Não é? Aquele trecho chamado o prólogo de João. Eu não vou ler todo o texto, mas certamente você está lembrado, quando lá no Evangelho ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, tudo foi feito por ele, por intermédio dele, e dele também anunciamos a sua luz. Enfim, é um trecho especial que fala exatamente dessa pré-apresentação de Cristo. Então a gente pode dizer com certeza que nós estamos aqui também vendo o prólogo da primeira carta de João, a carta universal, não é? Vamos lembrar que o apóstolo João
foi aquele homem que esteve mais próximo do Senhor Jesus. Aquele homem que foi mais sensível, que esteve mais intimamente ali, tanto geograficamente como também socialmente. Nenhum dos apóstolos foi tão próximo como João da pessoa do Senhor Jesus. E quando ele diz isso aqui, quando as suas palavras reportam esta realidade aqui para nós, eu acho que alguma coisa ele quer deixar muito claro para a vida da igreja. Vamos lembrar que essa carta aqui é a carta universal, não foi uma carta dirigida a uma comunidade, foi uma carta dirigida a várias comunidades, a várias igrejas, a carta universal, né? Então veja que ele diz: o que era desde o princípio, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e estas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então veja que o sentimento do apóstolo João naquele momento era fazer conhecido a existência plena de Jesus Cristo, não é? Naquele momento em que ele estava escrevendo a carta, vamos lembrar, as igrejas estavam sendo, digamos assim, influenciadas negativamente naquela época por alguns movimentos filosóficos, religiosos, não é? Digamos assim, da sabedoria popular, da sabedoria grega também daquela época. Em especial, dois movimentos estavam ali muito fortemente, que era o movimento dos gnosticismos, dos gnósticos, e também o movimento dos docetistas, não é? E esses movimentos, cada um queria dizer alguma coisa sobre a realidade de que, na verdade, Jesus não veio em carne, Jesus era uma aparência. Na verdade, ele não poderia estar em carne, porque a carne é má, a carne não presta, a carne ela é maldosa, nunca poderia habitar na carne a presença de Deus, porque Deus é santo, enfim, né? Toda uma concepção filosófica, existencial, religiosa, cultural, enfim, que na verdade em alguns momentos atrapalhava a igreja. E aí então, quando João ele escreve para as igrejas, ele já escreve para dizer a mais profunda realidade da pessoa de Cristo. Por isso que ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, né? Então, João aqui é muito categórico, ele é muito enfático em manifestar à igreja que, na verdade, ele tocou em Jesus, ele sentiu tatilmente a presença do Senhor e Salvador. Por isso que ele faz questão de dizer que o que ele viu e o que ele tocou, a vida se apresentou plenamente ali diante do Senhor Jesus, diante da igreja, diante dos apóstolos, diante da presença do Pai, diante dos judeus, diante dos romanos, diante dos gregos, não é? Ou seja, a presença plena de Jesus se manifestou naquela época. E todos nós sabemos que naquele momento, especialmente da igreja primitiva, estava havendo um processo também, um processo mais ou menos assim de esvaziamento da cultura grega. A cultura grega, ela já não dava mais, digamos assim, a satisfação para aquelas pessoas. Havia, na verdade, um vazio existencial na religiosidade das pessoas. E o Evangelho chega com essa carga máxima,
essa carga personalista, essa carga pessoal, essa carga aonde o próprio Deus se fez carne através de seu Filho, e ele veio habitar entre os homens, não é? Ou seja, não apenas os judeus foram impactados com essa verdade da vinda do Messias, da promessa histórica lá do Antigo Testamento, desde Adão, passando por Noé, por Abraão, por Isaac, Jacó, enfim, todos os patriarcas, a história dos reis também, todos acompanhando e esperando a promessa da vinda do Messias. Então os judeus foram impactados por essa realidade plena de Cristo, mas também os gregos, também os nativos de cada nação, quando viram que o Deus se fez carne e ali habitava entre eles, agora em espírito, essa verdade marcou a vida de muita gente, não é? E aí então o evangelho ele cresceu, o evangelho chegou no coração daquelas pessoas, por isso que nós entendemos que naquele momento especialmente, dentro do Império Romano, o cristianismo ele passou e marcou gerações e vidas ali, na verdade, se entregaram, mesmo a despeito da perseguição política, da perseguição também religiosa, porque os cristãos não foram só perseguidos pelos judeus, foram perseguidos também pelas outras religiões bárbaras, idólatras, místicas que existiam naquela época, não é? E o cristianismo então derrubou tudo isso, porque na verdade estava cheia de uma mensagem que mostrava que o Cristo de Deus havia ali se manifestado entre os homens. Aí você pode dizer, pastor, que coisa bonita, né? Que coisa especial. Mas o que é que isso tem a ver conosco hoje, pastor? Hoje, 2000 anos depois, exatamente isso. É isso que eu queria que nós agora pudéssemos meditar. O que isso significa para nós, irmãos, amigos do Evangelho? O que significa entender a presença de Cristo em nós hoje? Ora, todos nós hoje sabemos como o mundo está, não é? Hoje nós sabemos que o mundo está nesse vazio religioso. Há tantas religiões, mas que evidenciam um vazio existencial na vida das pessoas, não é? O Evangelho, que na verdade, do ponto de vista geral, era para apresentar Jesus, apresenta produtos, não é? Apresenta prosperidade, apresenta cura, apresenta poderes especiais, não é? Apresenta alternativas, de tal forma que o Evangelho tornou-se um supermercado, aonde, a depender da sua oferta e da sua fé pessoal, da sua capacidade de crer, a sua fé vai receber ou maior ou menor a sua bênção. E nós sabemos que isso não é verdade, não é? Ou seja, o mundo de hoje, o homem de hoje, os cristãos de hoje, meus queridos irmãos, nós precisamos nos reencontrar com essa imagem plena de Jesus na nossa vida, não é? O Evangelho não existe sem Jesus. O Evangelho não existe na nossa vida se nós não estivermos prontos a andarmos com Jesus, a conversar com Jesus, a andar na presença dEle, a alegrar o seu coração, a obedecer a Ele. Não há como sermos cristãos, não há como sermos evangélicos, não há como sermos membros de uma comunidade cristã se Jesus não estiver no centro da nossa vida. E aí então nós pegamos essa fala de João exatamente para chamar aqui a nossa atenção. Eu, você, todos nós precisamos nos encontrar a cada dia com o Cristo de Deus, não é? Eu não toquei Jesus Cristo, como João, como Pedro, não é? Mas eu tenho fé em Jesus. Nós somos, na verdade, até mais bem-aventurados, porque nós cremos
sem tocar. O nosso coração se sente pleno na presença de Jesus pela fé. Nós convivemos assim no nosso coração com essa concepção clara. Jesus está aqui. Jesus é Senhor. Jesus está ao nosso lado. Jesus nos acompanha. Jesus nos capacita. Jesus nos fortalece. É um relacionamento que não tem como acontecer se não for de ordem pessoal, gente. O evangelho não pode ser eclesiástico. O evangelho não pode ser religioso. O evangelho não pode ser institucional. O evangelho não é uma caixinha, gente. Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. É por isso que quando João fala essas palavras aqui, ele diz: o que temos visto e ouvido, nós também anunciamos para vocês, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha aí, Jesus, na verdade, é a razão de nós sermos igreja. Estamos hoje aqui e somos o que somos por conta de Jesus. E a nossa vida como igreja não terá comunhão, não haverá unidade, não haverá relacionamento saudável, se eu e você não andarmos com Cristo a cada dia do nosso viver. Não tem como. É Jesus e é Jesus. E ele diz o seguinte: a nossa comunhão, além de sermos essa nossa comunhão horizontal, ela é também a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha aí que coisa linda, está vendo? Então, toda essa essência especial da vida cristã em torno de Cristo faz com que eu e você sejamos igreja. Faz com que eu e você entendamos a essência poderosa desta mensagem, que não é outra coisa que não seja a presença de Cristo. E aí então ele conclui dizendo, o verso 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aí a gente cai no tema da campanha de missões, né? Transformar o mundo com a alegria de Jesus. Ou seja, tudo isso que está aqui, para que eu e você possamos vivenciar, possamos experimentar da graça de Cristo no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa vida, e vivermos a realidade dessa alegria. A alegria de Deus, a alegria de Jesus, a alegria dessa experiência maravilhosa de podermos celebrar aquele que é o Salvador, aquele que é o Príncipe da paz, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que com sua vida foi exemplo de humildade, de solidariedade, de amor, de perdão, de comunhão. Jesus, na verdade, é esse presente maravilhoso que nós não podemos esquecer de viver com, de estar com. Naquela mesma situação em que o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tem um trecho do Evangelho de João, que eu faço questão de ler aqui com vocês, lá no capítulo 14. Eu hoje, na verdade, gostaria que a nossa irmã Valdete estivesse aqui para cantar com a gente aquela música João 14, né? O caminho, né? Jesus é o caminho. E aqui no capítulo 14, Jesus então diz para os seus discípulos, preste bem atenção nas palavras de Jesus. Capítulo 14, o verso 10 em diante, ele diz assim, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Naquele momento, vamos lembrar, os discípulos estavam ansiosos, estavam preocupados, alguns estavam assim meio incertos. Por isso que ele inicia o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Para o judeu,
até aquele momento era difícil você dividir a questão da adoração. A adoração era só a Deus. Agora não, agora tem o Filho. Por isso que os discípulos estavam aprendendo, não é? E nós precisamos também a cada dia aprender a vivenciar essa relação e essa adoração ao nosso Senhor Jesus. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Lá no verso 10, então, ele diz: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele está perguntando, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, ele faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus ali estava tentando dar uma aula para os discípulos de unidade, aonde a Trindade ali celebrava a presença de Deus. Por isso que aqui, no capítulo 14 em diante, ele já começa a falar do Espírito Santo, não é? Quando ele diz: eu não vos deixarei sós. O verso 16: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, não é? A dimensão da presença de Deus na vida do homem. E especialmente aqui, eu peço a sua atenção. Eu li o verso 16 do capítulo 14, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Ora, se o Espírito ainda ia chegar, por que Ele habita? Ele habita significa presente do indicativo, não é futuro. O Espírito Santo ainda viria. Então, se ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco, Jesus estava falando de quem? Dele mesmo. Ou seja, assim como Pedro, Tiago, João, Natanael, Filipe, o próprio Judas e os outros apóstolos, eu e você precisamos entender que Jesus está na nossa vida, que nós precisamos estar com Ele a cada dia, que nós precisamos vivenciar essa experiência maravilhosa, daquilo que João disse lá na sua carta: aquele que diz estar nele, deve andar como Ele andou. Então, queridos irmãos, queridos amigos do Evangelho, cristianismo é Cristo em nós. Evangelho é Jesus no centro da nossa vida. Por isso que hoje aqui nós trazemos o prólogo de João para o seu coração, para o meu coração, para nossas vidas. Em meio a todo esse turbilhão que acontece no mundo, não esqueçamos, Cristo é o fundamento da nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Pai amado, obrigado, Deus, por esta Tua palavra tão fundamentalmente importante para o nosso viver e para a nossa fé, Pai. Não há como sermos cristãos, não há como celebrarmos o Evangelho se Jesus não estiver no centro da nossa vida, Pai. Precisamos entender e precisamos viver esta dimensão. A Tua presença, Pai. A Tua presença, Salvador Jesus Cristo. A presença da Trindade na nossa vida a cada dia, a nos conduzir, a nos dirigir, a nos fortalecer, a nos capacitar, a nos restaurar e através de nós também glorificar o Seu nome na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, Pai. Nos permite, Senhor, como igreja que somos, nos dias que estamos vivenciando, Pai, dias difíceis, mais do que nunca, que nós venhamos a apresentar Jesus com a nossa própria vida, Pai. Seja Ele celebrado no nosso falar, no nosso pensar, no nosso viver. Para a Tua honra e para a Tua glória, assim seja sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados.
Nós vamos cantar então esse cântico, Pai, eu te amo, né? Cristo, eu te amo, e Espírito Santo, eu também te amo. Vamos fazer essa declaração de amor ao nosso Deus, nessa música tão bonita do nosso irmão Asaf Borba. E logo depois então estaremos aqui concluindo a nossa reunião. Te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Amém. Capítulo 14 de João, você viu, né? Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E adiante, no verso 14, ele diz: eu não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, a Trindade vivendo em sua vida. Você acha que existe experiência mais espetacular do que essa? A graça da presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no nosso viver. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Vamos viver, vamos proclamar, vamos celebrar. Pai amado, obrigado, Deus, porque na verdade nós não merecemos, Deus. Nós somos, na verdade, até indignos. Na verdade, os nossos templos
precisam vivenciar essa verdade com muito mais intensidade. E quando a gente fala templos, estamos falando de vidas. Estamos falando de servos, homens, mulheres, jovens, adultos, a cada dia sendo templos da Trindade, templos do Espírito Santo, para manifestar a Tua glória neste mundo que aí está, Deus. Ó Pai, trabalha no nosso coração, quebranta o nosso ego, Senhor, tira do nosso coração o que não Te agrada, para que nós possamos viver a cada dia a intensidade desta verdade tão maravilhosa que o apóstolo João teve que repetir para que as pessoas pudessem entender como foi especial conhecer e viver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Nós assim Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Te pedindo a graça para que possamos assim viver e assim glorificar o Teu excelso nome, Pai. Assim seja, hoje e para sempre. Amém, 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 amém. Queridos, obrigado mais uma vez. Chegamos ao final aqui da nossa programação. Lembrando a você que as nossas programações continuam online pela nossa página no Facebook, não é? Onde a gente pode fazer aqui as nossas reuniões, as nossas celebrações, e você é o nosso convidado. Tá bom? Uma boa noite, um forte abraço e até o próximo domingo, quando estaremos aqui para celebrar mais uma vez, adorando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo.